Entrando no tema Fundeb, nós temos uma nova legislação, um novo Fundeb, que prevê 3 tipos de complementações. Essas complementações são recursos que o governo federal envia para os municípios e os estados por meio do Fundeb. Nós temos então aí as 3 tipos de complementações que são feitas no âmbito do Fundeb pelo governo federal. A princípio, o Fundeb é um fundo que não é mantido pelo governo federal, ele é um fundo em que os recursos são contribuídos pelos próprios estados e municípios. Então, cada estado da nossa federação tem um Fundeb, tem um fundo. Então, a gente, eu sempre falo aqui para vocês, quando eu trago aqui esse assunto do Fundeb, que é para trazer clareza, obviamente, que nós temos 27 Fundebs no nosso país. E quando a gente fala de Fundeb, dá a impressão que é um fundo único, mas não é, que seria um fundo nacional, mas não é. Nós temos 27 Fundebs, um em cada estado da federação, mais o Distrito Federal. Então, cada estado e seus municípios contribuem com impostos, com um percentual de recolhimento de impostos para o seu Fundeb estadual. E o governo federal, ele ajuda, auxilia aí os municípios e as redes estaduais por meio das complementações somente. No entanto, a complementação do VAR, que é uma das três complementações que nós temos sob a vigência deste novo Fundeb, ela é uma complementação, paga pela União. A União faz ali um aporte de recursos anualmente. Esses valores estão sendo escalonados até 2026. O nosso novo Fundeb entrou em vigor ali em 2021, a lei é de 2020, ele entrou em vigor em 2021. E essa complementação do VAR, para que os municípios recebam, é necessário o cumprimento de 5 condicionalidades. E uma dessas condicionalidades, na verdade a primeira condicionalidade, é justamente a forma de provimento do cargo de diretor de escola. Eu vou repassar aqui com vocês quais são as 5 condicionalidades. A primeira, que é essa que eu falei para vocês, eu vou ler aqui: provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Então essa é a primeira que a gente tem. A segunda condicionalidade é a participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio de exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, A terceira condicionalidade, que é a questão da redução das desigualdades socioeconômicas e raciais dos alunos, Isso também é aferido lá por meio da avaliação do SAEB. E a quarta condicionalidade é a condicionalidade que fala do regime de colaboração que tem que existir entre o Estado e os municípios. Essa condicionalidade foi cumprida pelo governo do estado, que houve ali, através da edição de leis, de regulamentos sobre a questão do ICMS educacional, incluindo ali, para fins de distribuição do imposto do ICMS, da parcela que é devida para os municípios, a regulamentação atrelando o recebimento desse recurso, de parte desse recurso, a critérios educacionais, a índices educacionais, Hoje, todos os estados aí cumpriram já essa condicionalidade. E a condicionalidade 5, que é sobre os referenciais curriculares alinhados à BNCC, nos termos ali da aprovação de cada sistema de ensino. Então, nós temos essas 5 condicionalidades para receber o VAR. Lembrando que a complementação do VAR, essa terceira forma de complementação, ela é uma complementação que tem por objetivo bonificar, premiar as redes de ensino que venham apresentando evolução nos seus índices educacionais, tenham apresentado ali uma melhoria na área da educação. É um tipo de complementação que não existia na vigência do Fundeb anterior, ok? E aí, pensando no cumprimento dessa condicionalidade, que é o do provimento do cargo de diretor de escola, o que a gente precisa entender? Que se o município, ele tem ali como forma de provimento do cargo de diretor de escola o concurso público, que é o meio, a forma de provimento em caráter efetivo, esses municípios já estão cumprindo essa condicionalidade do VAR, ok? Então, a condicionalidade
número 1, que é o provimento do cargo de diretor, para os municípios que já têm concurso público, ela já está sendo cumprida. Por quê? Porque entende-se que o critério de avaliação de mérito e desempenho para acesso desses profissionais ao cargo de gestor escolar já foi cumprido. Obviamente porque no concurso público eles passaram ali por uma seleção, um processo de seleção pública. O problema vem quando os municípios não têm como forma de provimento dos seus cargos de gestor escolar o provimento em caráter efetivo e tem lá como função de confiança ou como cargo em comissão. E qual é a diferença, Sarita? A diferença de cargo em comissão e função de confiança. O cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. No caso dos municípios, o chefe do Poder Executivo é o prefeito. Então, o prefeito, segundo a Constituição Federal, ele tem esse poder, essa autonomia de nomear para cargos em comissão quem ele quiser, tá? Então, para ocupar o cargo de diretor de escola, num município que lá consta na sua lei local, no seu plano de carreira, que o provimento do cargo não é por concurso e sim em comissão, o prefeito tem essa liberdade, o prefeito ou a prefeita tem essa liberdade de nomear quem ele quiser, desde que essa pessoa, obviamente, atenda o requisito da LDB, que é ter ali a formação na área de pedagogia, com especialização em administração escolar, enfim, cumprindo o requisito da LDB, tá? Mas o prefeito, a prefeita, a princípio, tem essa liberdade de escolher alguém que tenha essa habilitação para ocupar o cargo de diretor. Quando a legislação local, o plano de carreira, diz que o provimento do cargo de diretor de escola é uma função de confiança, é por meio ali do caráter de confiança, ou é uma função gratificada, que aí a gente nem fala que a pessoa ocupa cargo público, ela ocupa uma função pública. Nesse caso, a autoridade, né, o chefe do Poder Executivo, prefeito ou prefeita, ele também tem essa autonomia para designar quem ele quiser para ocupar essa função de confiança. No entanto, ele precisa escolher dentre alguém, né, dentre aqueles que já são servidores públicos do quadro efetivo daquela localidade. Então, quando é função de confiança, o prefeito ou a prefeita, ele tem liberdade, mas ele precisa escolher alguém que seja do quadro do magistério. Ele não pode escolher uma pessoa para ocupar aquele cargo que não seja servidor ali do quadro do magistério municipal. Então, essa é basicamente a diferença. Deu para entender, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, a condicionalidade, né, ela, quando, para fins de cumprimento da condicionalidade para receber o VAR, quando o município não tem o concurso público e o cargo, a forma de provimento é em comissão ou função de confiança, surge essa necessidade de regulamentação de um processo de seleção, tá? Embora o prefeito e a prefeita continuem com a autonomia de nomeação e exoneração, para fins de cumprimento da condicionalidade do VAR, é recomendado que haja a edição, né, a publicação de um edital de seleção, um documento, uma normativa de seleção dos candidatos interessados para ocupar aquela vaga, de maneira que esses interessados, né, dessas pessoas, desses profissionais que são interessados em ocupar essa função de diretor de escola, de maneira que eles passem por um processo de seleção pública. Então precisa fazer uma provinha ali, uma prova escrita, ou uma apresentação de um projeto, que pode ser por escrito, ou pode ser uma apresentação oral, tá? Então para fins, né, a exigência dessa seleção é justamente para fins de cumprimento do mérito ali, desse critério de avaliação de mérito e desempenho. Eu vou ler para vocês de novo aqui o que diz a condicionalidade. Provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Então, ou é só avaliação de mérito e desempenho, concurso público. Se não for, precisa combinar a avaliação de mérito e desempenho, que pode ser uma provinha oral ou escrita, mais um processo de eleição por membros da comunidade escolar, tá? O que a maioria dos municípios fizeram? Baixaram lá um edital, ou uma resolução, um decreto, formalizando o processo de seleção para os profissionais interessados
se inscreverem no processo de seleção, fizeram a provinha, cumpriram ali o critério de mérito e desempenho, tá? Alguns municípios até colocaram que esses profissionais iam passar por um treinamento ali na área de gestão escolar, também para reforçar essa questão do critério de mérito e desempenho. E no meio desse processo de seleção, digamos assim, convidaram profissionais da comunidade escolar para cumprir aí o critério de seleção por meio de profissionais da comunidade escolar, convocaram essas pessoas para se integrarem ali a comissão de avaliação desse processo de seleção. Então, cumpre-se o critério, né, através da prova, que seria o critério de mérito e desempenho, mais a escolha por meio de membros da comunidade escolar. Lembrando que fazer um processo somente de eleição por membros da comunidade escolar não é aceito para fins de cumprimento da condicionalidade, tá? Então, obrigatoriamente precisa ter essa avaliação de mérito e desempenho, que pode ser uma prova oral, uma prova escrita. Essa prova escrita pode ser uma prova objetiva ou apresentação de um projeto, de um trabalho.